Boa noite, queridos. Quão bom estarmos diante da presença do nosso Deus, que nós possamos elevar o nosso pensamento a Ele, neste momento, nesta noite, e que nós possamos fazer uma entrega total das nossas vidas, neste momento, que nós possamos cruzar nossas frontes para falarmos com Deus. Querido e maravilhoso Pai, obrigada, Senhor, porque estamos mais uma vez aqui nos colocando diante da Tua santa e amada presença. Somos gratos, Pai querido, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Esteja, Pai querido, com cada família que está nos assistindo neste momento. Esteja conosco, Senhor, esteja nessa programação. Que o Senhor venha, ó Pai, se fazer presente no nosso meio e no meio de cada pessoa, Senhor, que está reunida, engrandecendo o Teu santo nome neste momento. Continue conosco, nos guarde, nos livra, Senhor, de todo mal. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que graça maravilhosa, que Deus nos dá. Neste momento, iremos entoar o hino Em Tua Graça. A Tua Graça.
Que nós possamos entregar nossa vida diante da presença de Deus neste momento. Vamos cantar o hino Em Tuas Mãos. bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Pensou em mim, me amou, bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez. Mais que tudo criado por tuas mãos,
bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhece, as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém? Muito obrigado, Rose, nossa irmã que tem o dom da música, do louvor. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão conosco, participando desta transmissão, nesta noite. Temos uma equipe um pouco menor, daqui tínhamos ontem, mas tivemos hoje aqui o irmão Nildon ao teclado, o Jefferson, é esse mesmo agora o nome bonito, né? Jefferson. Tivemos a Rose, que cantou agora, a sua irmã Rosilene, não é isso? E temos aqui também alguns amigos aqui da produção, que costumeiramente nos acompanham. Que privilégio estarmos juntos nessa Semana Santa. Eu quero saudar a você, amigo da Rede Novo Tempo de Comunicação, que porventura possa estar conosco. Enviamos convites a mais de 1000 amigos da Novo Tempo de nossa região aqui em Cosmópolis. E eu sou o pastor Judson, representante da Rede de Novo Tempo de Comunicação. É um prazer muito grande falar a você nesta noite, e nós queremos conhecê-lo mais de perto. É por isso também que, se você quiser, você pode se unir a uma das nossas classes bíblicas virtuais. Nós temos um estudante de teologia, um futuro pastor, que está entrando em contato com os senhores, com vocês, está convidando a vocês a participarem dessa classe, e alguns já estão aceitando esse convite, e você é bem-vindo e será bem-vindo a uma dessas classes de estudos bíblicos. E a você, meu amigo, meu irmão, você que é evangélico, você que é católico, você que é religioso, você que se uniu a um dos grupos de WhatsApp, vou pedir para aumentar um pouquinho mais o volume aqui do meu microfone, tá? Pouca coisa. Você é muito bem-vindo, e você está convidado a convidar seus amigos. Ainda dá tempo. Convide seus amigos para participarem do grupo em que você está. Você pode mandar aquele vídeo, continue mandando. Nós estamos ainda no começo da semana, não é verdade? Essa é ainda o terceiro dia de 8 dias. Então, nem mesmo chegamos à metade da semana, e você deve compartilhar a bênção da vida do nosso Senhor Jesus Cristo com essas pessoas. Compartilhe este vídeo com seus amigos, envie o link, porque isso pode salvar a vida de alguém, não é verdade? Então, é uma alegria muito grande estarmos juntos nessa noite,
Eu quero começar com uma oração. Onde você está aí, curva, incline a sua cabeça. Se você estiver dirigindo ou estiver numa situação que não possa fechar os seus olhos, concentre-se. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome nesta noite, porque És o nosso Criador, mantenedor de todas as coisas e também o nosso Salvador e Senhor. Senhor, ao abrirmos a Tua palavra nesta noite, humildemente pedimos-Te que abras o nosso coração, abras a nossa mente, porque Tu és o autor das Escrituras e somente poderemos compreender a Tua palavra plenamente com a Tua ajuda. Portanto, clamamos para que derrames sobre todos nós que estamos juntos nesta noite e clamamos pela ajuda, pela assistência do Espírito Santo, o Deus, a terceira pessoa da divindade, aquele mesmo que inspirou os profetas a escreverem a palavra que temos em nossas mãos. Que o Senhor possa, portanto, conduzir todas as coisas esta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado aqui sobre a vida de Jesus Cristo, desde o anúncio de sua vinda, através de João Batista, e eu quero dizer para vocês que eu amo essa história, vocês já puderam perceber isso, o reavivamento iniciado nos dias de João Batista, mudaria para sempre a história. João Batista foi chamado para desempenhar a mais importante e elevada missão que um ser humano pode realizar nessa terra, a missão de anunciar a vinda do Senhor. E eu quero dizer para você que nós hoje vivemos em tempos tão importantes, tão solenes, como aqueles que João Batista e seus pais viveram, porque nós agora precisamos anunciar a segunda vinda do nosso Senhor. E eu quero dizer para vocês que os pais de João Batista tiveram um papel muito importante, eu diria fundamental e decisivo, na vida e na história e na trajetória do seu filho, João Batista. A Bíblia diz que eles eram pessoas sinceras. Zacarias e Isabel, eles eram pessoas que se importavam em obedecer a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, vamos novamente rememorar alguns pontos dessa linda história. Em Lucas, no capítulo 1, no verso 6, falando de João Batista e Isabel, diz assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Já pensaram em pessoas serem vistas por Deus como justas? Como podemos conciliar? A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer, mas aqui diz que Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus. Eles viviam de forma irrepreensível. Podemos entender a justiça que Deus concede. Os motivos do coração de Isabel e de Zacarias eram puros diante de Deus. Eles só tinham um desejo, eles tinham apenas uma motivação: fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Eles eram fiéis a Deus. Mas será que pessoas que são fiéis a Deus também enfrentam dificuldades? Pode ser que alguém esteja dizendo: mas pastor, eu também sou fiel a Deus, eu tenho tanta dificuldade, estou passando por problemas. Será que pessoas que são irrepreensíveis aos olhos de Deus podem enfrentar dificuldades? Sim, a Bíblia diz que eles tinham um grande sonho, e o sonho de Isabel, você também tem sonhos? Tem, não tem? Quando a pessoa deixa de sonhar, ela morre, não é verdade? Eles tinham sonhos, e o maior sonho que eles tinham era ter um filho. Ter um filho naqueles dias era espetacular. Os filhos eram muito mais valorizados do que hoje. Hoje as pessoas, uma boa parte já não querem mais ter filhos, não é verdade? Mas ter filhos era sinal de bênção, era sinal de prosperidade, e continua sendo ainda hoje. Ter filhos é uma bênção. Acontece que esse era o sonho da vida deles. Eles eram justos diante de Deus, eles viviam para agradar a Deus, mas este era um sonho impossível de ser realizado.
Este era um sonho, humanamente falando, impossível de acontecer, porque Isabel era estéril. Mas vocês pensam que eles desanimaram? Vocês pensam que eles perderam a fé? Em nenhum momento. Eles mantiveram sua fé, eles mantiveram seu sonho, eles não desanimaram, em nenhum momento eles amaldiçoaram a Deus. Eu conheci uma jovem senhora, de terceira geração, de uma igreja, que pelo fato de não ter engravidado, e depois de sucessivos tratamentos, de não ter conseguido engravidar, ela se revoltou contra Deus, ela saiu da igreja, abandonou a igreja, e eu a conhecia. Todos os cultos ela estava nos primeiros bancos da igreja, eu sentia a sua falta, e eu fui visitá-la, e ela me falou: estou revoltada com Deus, porque eu sou fiel a Deus, eu faço tudo, e eu queria ter um filho, eu fiz tudo, e Deus não me deu esse filho. Eu disse: querida, você não pode ver o futuro, você não sabe, confie em Deus. Eu não sei o que aconteceu com ela, porque fiquei alguns meses lá e ela não voltou à igreja, eu não pude mais visitá-la, fui para um outro lugar, mas Isabel e Zacarias permaneceram fiéis a Deus, a vida passava, e eles amavam a Deus, eles eram justos diante de Deus, aos olhos de Deus, não há justo nenhum sequer, eles eram pecadores, mas os seus motivos, os seus desejos mais íntimos, eram apenas agradar ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. E um dia, Zacarias era sacerdote, e ele estava em seu ministério sacerdotal, e um dia ele foi incumbido de oferecer incenso diante do altar do templo do santuário. Meus queridos, este era um privilégio concedido apenas uma vez na vida de um sacerdote. E ele estava ali, e ao estar ali diante do altar, um anjo se colocou diante do altar, e antes que ele pudesse ter medo, o anjo lhe disse: não temas, pois a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, conceberá, e dará à luz a um filho, que darás o nome de João. E falou outras coisas, de como ele faria, de como ele seria o seu filho. Meus queridos, vale a pena confiar em Deus. Meus queridos, Isabel e Zacarias tiveram um papel fundamental na formação de João Batista, na decisão de João Batista, quando eles certamente contaram para João Batista essa história. João Batista precisou escolher se devia crer em Deus ou não, se devia aceitar o chamado de Deus ou não, e João Batista aceitou o chamado de Deus. Eu quero dizer para você, pai que me ouve, mãe que me ouve, o seu papel é de fundamental importância em conduzir os seus filhos ao Senhor. Não pense que o seu filho não será bem encaminhado se você for fiel ao Senhor, se você crer nas promessas do Senhor, se você falar ao seu filho o quanto Deus tem abençoado a sua vida, se você testemunhar para os seus filhos as mensagens que você fala ao seu filho, ele se lembrará para sempre. Maria e José também tiveram um papel importante nas escolhas de Jesus. Maria, um pouco mais. Quando o anjo entrou lá no quarto de Maria, ele falou assim: alegra-te, ó favorecida, o Senhor é contigo. Maria ficou pensando: nossa, que saudação, por que será? Não temas, disse o anjo. Lucas 1, pois achaste graça diante de Deus. Lucas 1:30. Olha só, como alguém pecador pode achar graça diante de Deus. Deus olhou para Maria e pensou assim: que mulher extraordinária. Assim como Deus havia olhado para Zacarias e Isabel, Deus olhou para Maria e disse assim: que pessoa, que mulher fantástica, que mulher querida, que filha maravilhosa. Enquanto Isabel e Zacarias viviam num mundo ímpio, eles se destacavam. Naquela época, Maria também se destacava. Maria era diferente. Então, o anjo disse: você vai conceber e você dará à luz a um filho. E então nós, como já disse ontem,
Maria disse: como será isso, pois eu não tenho relação com homem nenhum? E o anjo disse que o Espírito Santo iria conceber, iria envolvê-la. Então o Espírito Santo disse para ela, sem que ela duvidasse em nenhum momento, disse para ela assim: olha, e tem mais, eu vou te falar algo que aconteceu que você não sabe. Isabel, a tua prima, está grávida de 6 meses. E o anjo então falou algo que eu quero compartilhar com vocês, que está em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. No verso 37, o anjo disse para Maria: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu amo essa história. Você tem algum sonho, meu querido amigo, que não se concretizou? Você tem desejos no coração que são legítimos, mas pelos caminhos dessa vida, esses desejos não se concretizaram. Olha aqui a promessa de Deus: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E quando o anjo falou isso para Maria, qual foi a resposta de Maria? Está no verso 38 de capítulo 1 de Lucas: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essa palavra serva no grego significa escrava. A palavra doulos do grego: aqui está a escrava do Senhor. Olhem só a disposição de Maria em fazer a vontade de Deus. Aqui está a escrava, a serva do Senhor. Eu farei tudo o que o Senhor desejar. Eu nasci para cumprir a sua missão. Acabou aqui o som do microfone. Mas já. Muito bem. Então, meus queridos, eu creio que o som vai sair sem microfone. Estamos sem som? Maravilha. Então, meus queridos, Maria teve um papel decisivo na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo que nós sabemos depois desta disposição de Maria em servir ao Senhor é o que está em Lucas capítulo 2, verso 40. Olha o que está lá em Lucas capítulo 2, verso 40. E crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Como eu disse ontem, há um hiato na vida de Jesus. Nós não sabemos muita coisa. Sabemos sobre o nascimento, sabemos ali sobre os 12 anos, depois aos 30 anos. Mas nós sabemos o seguinte: Jesus crescia e se fortalecia de sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Aqui diz assim: e a graça de Deus estava sobre ele. Meus queridos, Jesus, ele não frequentou as escolas dos rabis da sua época. O seu professor foi Deus, o seu instrutor era Deus. O livro de texto favorito de Jesus era a Escritura Sagrada. Jesus se aplicou desde pequeno ao estudo das Escrituras Sagradas. Jesus era um filho fiel, obediente. Eu quero dizer para você, meu amigo, você que é jovem, você que é talvez criança, Jesus cumpria as tarefas da sua casa, domésticas. Ele era um filho que ajudava seus pais, ajudava tanto a sua mãe como o seu pai. Ele aprendeu o ofício da carpintaria. Mas sabe uma coisa? Quando o dia amanhecia, ele não ficava na cama. Quando o dia amanhecia, os primeiros raios solares, encontrava Jesus em um lugar tranquilo em meio à natureza, estudando a palavra de Deus e orando a Deus. Diariamente ele recebia um batismo do Espírito Santo. Diariamente ele recebia sabedoria. E os seus lábios eram ungidos de bênçãos, de poder para abençoar os outros. E foi assim que Jesus cresceu e ele foi batizado. A missão de João Batista, como eu disse, foi a mais elevada nesta terra. É a missão de anunciar a vinda de Jesus. A missão de João Batista foi
concretizada no batismo de Jesus. E quando Jesus foi batizado, eu gosto de falar sobre essa cena. Eu estou repetindo porque é maravilhosa. Os céus se abriram e uma luz se projetou sobre a sua cabeça, incendiu sobre ele, o seu rosto foi glorificado. E então João Batista viu uma pomba. Aquele era o sinal para ele, para o profeta. João Batista e Jesus eram primos, mas eles não se conheciam antes. Só se conheceram no dia do batismo. E João Batista viu aquela pomba, entendeu que ele era o Messias e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus queridos, em São João capítulo 1, vamos continuar essa história maravilhosa, essa história linda. Vamos andar um pouco, vamos dar alguns passos mais nessa história fantástica da palavra de Deus. Em São João no capítulo 1, a partir do verso 35, diz que no dia seguinte, após o batismo de Jesus, João 1,35, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus, e Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele, André, naturalmente, achou primeiro ao seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos parar por aqui. Vejam, queridos, no dia seguinte, não mais multidões, não mais o coral de Jerusalém, não mais talvez milhares de pessoas, porque João havia dito no dia anterior: eis o Cordeiro de Deus, sigam a Jesus. E talvez as multidões se dispersaram. Muitos daqueles que achavam que João Batista era o Messias prometido, talvez se decepcionaram. Mas agora, no dia seguinte, João estava com 2 discípulos, e Jesus passa, e João diz: eis o Cordeiro de Deus, e eles começam a seguir a Jesus. Um era André, o outro é quem conta a história, por isso que ele não menciona o nome. Era João, o discípulo amado. E eles começam a seguir a Jesus, e Jesus percebe que está sendo seguido. Se você está desejoso de seguir a Jesus, Ele sabe do seu desejo. Se você nesta noite, meu querido amigo, está conosco aqui, você tem um desejo de servir a Jesus, de seguir os seus passos, de ser alguém melhor, de mudar a sua vida, Ele sabe do seu desejo. Ele é Deus, Ele conhece o seu coração. E Jesus olhou para trás: o que vocês querem? E eles, sabe quando você conhece a Jesus, conhece alguém pela primeira vez, você não tem muito assunto. Senhor, onde você mora? Onde é que você mora? Venham comigo, venham para minha casa. Jesus havia dito certa vez, ele disse muito tempo depois, que as raposas tinham as suas covas, né? Os animais tinham as aves tinham seus ninhos, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Mas ele sempre era recebido por pessoas caridosas, por amigos. Certamente estava na casa de um amigo: venham ver. E diz a Bíblia que eles foram, viram e ficaram. Jesus está convidando a você, meu querido, para segui-lo. Vá com Jesus. Ir a Jesus é importante. Dar o primeiro passo é importante. Será que eu estou falando para alguém nessa noite que ainda nem sequer foi batizado? Será que eu posso estar falando a alguém nessa noite que nunca fez um estudo bíblico completo? Meu amigo, dê o primeiro passo. Una-se a uma das classes bíblicas virtuais. Fale comigo, fale conosco. Eu estou pregando aqui de Cosmópolis, a sua região. Eu quero conhecê-lo, será um imenso prazer estar com você, ajudá-lo a conhecer melhor a Jesus. Foram. É importante ir a Cristo, mas é importante permanecer com Cristo. Viram. O que será que eles viram? O que será?
Eles viram não apenas o lugar onde Jesus estava, eles viram a Jesus, eles conheceram Jesus, eles viram como Ele era, eles viram quão bondoso, quão terno, quão amável, quão sincero. Eles viram e ficaram. E essa história foi uma história marcante na vida daqueles apóstolos. Esses foram os primeiros 2 discípulos de Jesus. Quem foram os 2 primeiros discípulos de Jesus? Nunca se esqueça: André e João. E sabe, quando a gente tem um encontro com Jesus, esse encontro, se for real, se for verdadeiro, ele vai ser tão marcante em nossa vida, que a gente não vai guardar para si. André, ele não se segurou, falou: Jesus, espera um pouquinho aqui, você se importa de eu chamar uma pessoa? Não, pode ir, André, fica à vontade. Jesus dá liberdade. André saiu correndo pelas ruas, ele foi atrás do seu irmão. O seu irmão era Simão. E André disse: Simão, você não sabe, Simão, preciso te falar, achamos o Messias. Você já compartilhou de Jesus com alguém alguma vez? Ou você está guardando? Você tem medo de testemunhar? Você acha que se você falar de Jesus, eu não vou ligar para aquela pessoa, convidar para o grupo de WhatsApp, não, imagina, o que ela vai pensar de mim? Fale de Jesus. André foi e falou: achamos, venha ver Jesus, venha conhecer Jesus. A verdade é que Jesus já conhece todas as pessoas, como ele conhecia Simão. E a história diz que quando André trouxe a Simão, Jesus olhou para Simão e falou assim: eu sei quem é você. Você é Simão, filho de João, mas você não vai ser mais Simão. Eu vou dar um outro nome, a sua vida vai mudar. Você vai se chamar agora uma rocha. Você será Simão Pedro. Você será uma bênção. É assim que começa a vida do cristão. Quando ele vai a Jesus, sua vida, as perspectivas de sua vida mudam completamente. O seu futuro se abre, os horizontes se descortinam. Porque Jesus, ele quando olha para alguém, ele não vê apenas o superficial, ele não vê apenas a identidade visual, mas ele vê o futuro, ele vê o potencial. Ele não vê como nós nos vemos, mas ele vê pelos olhos divinos. Ele não olha na perspectiva do que somos, mas daquilo que nós podemos nos tornar. Nessa noite, meu querido amigo e irmão, você não gostaria de ir a Jesus? Você não gostaria de seguir a Jesus? Você não gostaria de permanecer com Ele? Você não gostaria de nesta noite dizer: Senhor, eu estou aqui? Você gostaria? Onde você estiver, levante a sua mão e fala: Senhor, eu estou aqui. Por favor, Senhor, olha para mim. Eu sei que há milhões de pessoas neste planeta, Senhor. São 7 bilhões mais de pessoas nessa terra. Mas, Senhor, olha para mim aqui. Olha aqui para o Judson, Senhor. Olha aqui para o Carlos, para o Adriano, para o Rodrigo. Olha aqui, Senhor, para o Dieberson, para o Marcos, para a Rose, para a Rosilene, para o Nildo. Olha para a Maria. Ó Senhor, Senhor, aceita-nos tais quais somos e estamos. Senhor, perdoa-nos. Transforma a nossa vida, Senhor. Senhor, ajuda-me a dar o passo mais importante de minha vida. Ajuda-me a me desvencilhar do que me segura. Ajuda-me a entregar a Ti. Ajuda-me. Eu quero ser batizado, Senhor. Eu quero dar estudos bíblicos. Eu quero estudar a Bíblia para ministrar a outros, Senhor. Eu quero servir a Ti. Se é esse o seu desejo, tome essa decisão agora, porque Jesus Cristo está passando por você nessa noite. E o Espírito Santo está dizendo para você: eis o Cordeiro de Deus. Você quer segui-lo? Sim, então tome a sua decisão e fale isso com o Senhor. Nós vamos consagrar a nossa vida, mas antes a Rose vai cantar um hino. E após este hino, enquanto ela estiver cantando, você terá o privilégio de poder
consagrar-se ao Senhor. Ore. Se tem sonhos, fale com Ele. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Espere, mantenha a sua fé. Ele vai realizar grandes coisas em sua vida. Depois nós vamos orar após o hino.
podemos ter a certeza do amor de Deus por nós. Parabéns pela sua decisão nessa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo convite que fazes a cada um de nós nesses dias tão solenes em que estamos vivendo. Um convite para nos unirmos ao teu povo. Um convite para recebermos salvação em Jesus Cristo e vida eterna no porvir. Ó Senhor, ajuda-nos a perseverarmos em nossa decisão. Ajuda-nos, Senhor, a não apenas irmos a Ti, mas permanecermos em Ti, Senhor. E que através da comunhão contigo, a comunhão que, mediante a Tua palavra, mediante a oração, isso possamos testemunhar e assim estar fortalecidos para andarmos contigo ao longo de nossa existência, Senhor. Recebe a cada filho e a cada filha que toma e tomou a sua decisão nesta noite. Permanece conosco, dá-nos um bom descanso. Permite que a nossa vida seja uma bênção para todos. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã estaremos novamente junto às 19 horas. Estamos transmitindo ao vivo aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Cidade Alta, Cosmópolis. O meu desejo para você nessa noite é que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém.